Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é domingo, dia 28 de janeiro de 2024. Já passamos 28 dias aí de 2024. Deus te abençoe. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Ontem nós falamos sobre a justiça de Deus. Hoje eu quero falar sobre o amor de Deus. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 22 e 23, diz assim a palavra de Deus: De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, que a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Amém? O contexto de Ezequiel 18 é um contexto onde o profeta Ezequiel está chamando a atenção para a responsabilidade do pecado individual de cada ser humano. Eles aqui estavam pensando que os pais tinham pecado e a culpa estava sobre eles. Não. Aí o profeta vai chamar a atenção para a responsabilidade assim, do justo, vai chamar a responsabilidade do filho rebelde e vai falar sobre a justiça de Deus e que esse pecado, ele é individual, o ser humano precisa se converter, se arrepender, tá certo? Então esse é o contexto onde Ezequiel está falando, recebendo essa palavra de Deus e transmitindo ao povo judeu, porque é o contexto naquele tempo. E a Bíblia diz que quem crê pela graça hoje é o Israel espiritual. Tá certo? Portanto, essa palavra é aplicável a nós. Vamos ao texto. O texto começa dizendo de todas as suas transgressões que cometeu. O que eu quero dizer com essa afirmação? É que Deus conhece a minha vida e a tua vida, conhece o meu pecado e o teu pecado, conhece o pecado que eu vou praticar amanhã. Isso não quer dizer que eu tenha que pecar, é porque eu estou dizendo que Deus conhece o dia de amanhã. Então Deus conhece o pecado da humanidade, conhece o pecado do ser humano, porque todo ser humano é pecador desde a queda de Adão. Amém? Por causa disso, o ser humano, ele é essencialmente mau. E, pastor, agora você exagerou. Claro que tem pessoas aí que são malévolas, né? São terrivelmente más. Mas todo ser humano tem a essência do mal. Por isso é que eles se tornam exageradamente mal, porque é uma essência maligna dentro do ser humano. E você dê graças a Deus que você é uma pessoa normal. Mas o mal está essencialmente dentro do ser humano, tá certo? Quero que você entenda isso por causa do pecado de Adão. Eu vou me reportar isso aqui porque é muito atual. O cristianismo progressista diz que o ser humano é essencialmente bom. Não, há uma essência má dentro do ser humano desde a queda de Adão. Por isso é que Deus chama atenção para essa questão da conversão. Deus conhece o meu pecado e o teu, de hoje, de ontem, de amanhã, tá certo? Olha o que Jeremias, profeta, também entendeu, que Deus conhece. Ele disse assim, Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que te formasse, no ventre te conheci. E aí vai falar sobre o profeta que também abençoou. Então Deus conhece ainda quando está no ventre. Portanto, quem pratica o aborto, ou quem aceita o aborto, ou alguém que queira defender o aborto, isso é crime, tá certo? Deus já, quando se forma, Deus já conhece. Amém? Portanto, isso é muito gracioso, porque eu estou dizendo para isso, com isso, que Deus conhece o ser humano, conhece o pecado da humanidade. A segunda expressão vai dizer, não haverá lembrança contra ele, tá certo? Portanto, ele está dizendo que das tuas transgressões não haverá lembrança. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor. Deus, ele não guarda rancor. Deus, ele está pronto para perdoar. Isso é o amor de Deus em ação. Tá certo? Mas entenda, eu falei sobre a justiça ontem. O amor de Deus se manifesta na sua justiça. É o seu caráter. Não é igual ao outro, não muda de um para o outro, tá certo? Então, assim, não haverá lembrança contra ele. Ou seja, contra as tuas transgressões não haverá lembrança. Porque Deus é um Deus de amor. Amém? Agora, vamos ver um texto de Atos, capítulo 3, versículo 19, dentro desse contexto da perspectiva do amor de Deus. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, há uma necessidade de arrependimento. Deus ama.
Ele ama, absolutamente ama. Portanto, estou dizendo isso, não haverá lembrança contra ela, ou seja, contra as tuas transgressões por causa do amor de Deus que é manifestado na justiça de Deus. A outra parte do versículo vai dizer, pela sua justiça que pratica, viverá. Havia um contexto no Velho Testamento que era pela prática da lei, então havia essa compreensão, se praticasse a lei, então estaria sendo justo, por essa justiça viveria, não morreria. Mas o fato é que a lei é impossível de ser cumprida, é muita coisa, tá certo? Aí por isso é que vem Jesus no Novo Testamento para justificar. Então, entender também que isso no Novo Testamento é a manifestação do amor de Deus, por causa da justiça dele. Ele colocou a lei, então lá, por isso é que o profeta, pela sua justiça que praticou, viverá. Ou seja, se praticasse a lei, estaria tudo bem, mas a lei é impossível ser cumprida. Jesus vem para cumprir essa lei e nos justificar. Isso é amor de Deus, você precisa entender isso, tá certo? Olha o que diz Romanos 3, 28. Paulo, que era um exímio cumpridor da lei, matava crente, né, por causa do cumprimento da lei. Olha o que ele diz depois que ele se converte. Capítulo 3 de Romanos, versículo 28, diz assim. Tem um contexto, mas só o versículo 28 diz assim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ele está explicando lá que a justificação é pela fé, e ele vai explicar claramente que a lei não tem condição de justificar, mas a fé é que o justifica, e isso é amor de Deus. Amém? Vamos continuar no texto de Ezequiel 18, 22, 23, que vai continuar dizendo assim. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Deus não quer que a pessoa morra em pecado. Deus não se alegra quando um pecador, um pecador é aquele que não se arrepende, tá certo? Eu sou pecador, mas um pecador arrependido que busco não praticar pecado, tá certo? Na proporção que eu vá entendendo. Portanto, desejaria eu que de qualquer maneira, ou seja, pode morrer ímpio aí que eu não estou nem aí. Não, Deus não é assim. Deus, ele não se alegra com a morte do incrédulo. Por quê? Por causa do seu amor. Deus ama. Pode ser... Eu estou me lembrando aqui do Saddam Hussein, que era um cara ruim que só. Pode ser o Saddam Hussein ou o Roberto Carlos, que é uma pessoa amável, né? Não fala mal de ninguém, canta aí, é poeta. Pode ser bonzinho assim na aparência ou pode ser muito mal. Deus ama, tá certo? Por isso é que ele não deseja a morte de um ímpio sem que ele se converta. Olha o que Paulo vai escrever em Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha que amor. Deus abre mão do seu local de glória plena, se faz homem, habita entre nós para salvar o pecador. Isso é amor de Deus. Isso é o amor de Deus em ação. Vamos para o texto de Ezequiel ainda. Ele vai continuar dizendo, diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha a palavra aqui no Velho Testamento. Que se converta, se converter, se voltar para Deus, deixar de pecar aquilo que você sabe que é pecado. Tem coisa clara que você sabe que é pecado. Você deixa de pecar, aí você se volta para Deus, crê em Deus, aceita Cristo como Salvador, aí você vai estar dentro desse contexto, você vai se desviar dos maus caminhos, e vai dizer que viva. Viver no tempo presente com essa graça de Deus e aponta para o tempo futuro, salvação, tá certo? Porque Deus, o ser humano não vai viver nesse corpo aqui não eternamente, não. Ele vai morrer e depois vai ressuscitar, tá certo? Portanto, a vontade de Deus é que todo ser humano reconheça assim Cristo como Senhor e Salvador. Paulo, novamente escrevendo a Timóteo no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade bíblica é Cristo, tá certo? Deus é a verdade e ele revela a sua verdade em Cristo, porque Cristo é Deus. Existem muitas verdades, vocês sabem disso, tá certo? Existem até umas mentiras parecidas com verdade, tá certo? Inclusive no meio evangélico, no meio cristão, tem palavras aí que parecem verdade, mas elas são mentiras, tá certo? Portanto, isso é o amor de Deus. Vamos aqui para Romanos também, porque 5:8 Paulo vai escrever assim, mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quando ele diz pecado, sendo nós ainda pecadores, ele diz assim, não era convertido ainda. Paulo entende que no tempo que ele andava matando crente, que ele matou, ele concedeu, autorizou a morte de Estevão, foi o primeiro mártir da igreja protestante, cristã protestante, depois de Jesus. Jesus não foi mártir não, Jesus é a oferta, tá certo? Ele morreu porque quis, ele é a oferta, mas o primeiro mártir é Estevão, e Paulo estava lá autorizando a morte de Estevão. Mas depois de convertido, ele entendeu. Mesmo naquele tempo que eu estava aí desgraçado, mandando matar crente, com raiva de crente, Deus provou o seu amor para conosco. E Paulo entendeu isso, e por isso é que ele vai aí no capítulo 5 também continuar falando da justificação pela fé. Amém, queridos? Isso é o amor de Deus. Eu estou falando aqui uma palavra breve, não quero ser tão extenso, quero que você ouça esse vídeo com atenção, ore a Deus para que Deus lhe abençoe. Mas Deus é um Deus de amor. Portanto, entenda isso. A mesma proporção que Deus é um Deus de amor, ele é o Deus de justiça, tá certo? A justiça de Deus não é diferente do amor de Deus, é igual, tal qual. Portanto, Deus ama o tanto quanto ele é justo. E seria injusto Deus levar uma pessoa que está toda errada, praticando tudo de errado, não quer nada com Deus, achando que é o tal e tal, e não tem arrependimento, e dizer assim, Deus é amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai para o inferno, Deus te amando, porque é impossível Deus deixar de amar. Agora, ele chama atenção, te arrepende, volta-te para mim, e aí eu não vou me lembrar das tuas transgressões, elas estarão apagadas. É claro que tem, lembrar aí da mulher que foi pega em adultério, ele diz assim, vá e não peques mais, tá certo? Não pratique o que você está praticando mais. Amém? Portanto, amado, o amor de Deus, ele é algo incondicional. Deus ama. Mas aquele que não entende essa verdade, não se volta para Deus e não se arrepende e não coloca a sua fé exclusiva em Jesus Cristo, Deus vai continuar te amando com todos os teus erros, com todos os teus pecados, mas a Bíblia diz que você está condenado à condenação eterna, separado de Deus. Precisa se arrepender, precisa crer, precisa deixar de praticar aquilo que você vai entendendo como pecado. Amém? Quem sabe que um dia eu vou falar um pouco o que é o pecado na visão bíblica, tá certo? Essa palavra é uma reflexão para você lembrar-se do amor de Deus. Deus ama, 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 mas ele é justo. O amor dele não é maior do que a justiça, é igual. Então, por causa da justiça e do amor, você, se não se arrepender, está condenado, está separado de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós temos culto hoje aqui na Igreja de Cristo, no João 23, na rua Guarani, 1938. Se você quiser participar, venha. É às 17 horas. Começa cedo, termina cedo. Ainda dá tempo de você fazer muita coisa, tá certo? Deus te abençoe, te guarde, tenha um bom dia. O Senhor seja contigo e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.